E aí, galera, tudo jóia? Aqui quem fala é a Ana Carolina Valentim, graduanda em licenciatura em História. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Tom Vermelho do Verde, escrito por Frei Beto. Aqui tá uma imagenzinha dele, eu não tenho ele físico porque eu li ele de forma digital, mas é esse livro aqui. E esse livro especificamente, eu acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar, nem no autor, porque eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, nem no título em si. Mas foi um livro que eu precisei ler para apresentar um trabalho na disciplina de historiografia da minha faculdade. E assim, foi uma leitura muito marcante. Eu adorei esse livro de verdade mesmo. E eu vim aqui no YouTube para trazer um pouquinho, não só da reflexão que a narrativa desse livro nos deixa, mas também contar um pouquinho, né, sobre o conteúdo histórico de fato que esse livro carrega e, é claro, fazer a recomendação para que vocês leiam e, enfim, recomendem para cada vez mais pessoas, porque é uma obra sensacional. Bom, dadas as informações iniciais, vamos começar a falar do livro de fato. O autor do livro, chamado Frei Beto, é um indivíduo que faz parte da perspectiva da teologia da libertação da Igreja Católica. Por esse motivo, essa teologia, ela tem aí os seus vieses mais marxistas, esquerdistas, progressistas, e esse é o motivo principal, além, é claro, do fato de que o Frei Beto foi preso durante a ditadura militar e torturado também. Esses são os motivos pelo qual o livro, eu diria que ele é tão marcante e tão interessante ao ponto de trazer, é claro, uma perspectiva progressista vindo de uma pessoa que é diretamente ligada à Igreja Católica. A gente costuma ter uma visão de que a Igreja Católica é só frequentada, vamos dizer assim, por pessoas de direita, por pessoas conservadoras, por pessoas reacionárias, mas isso não é verdade. É claro que essas também fazem parte de uma parcela significativa, mas há também a parcela que segue a teologia da libertação, há uma parcela mais progressista, de fato, esquerdista, da Igreja Católica, e é por isso que esse livro, assim, de início eu fiquei meio, Frei Beto? Um frei escreveu um livro sobre ditadura militar? E um pouco estranho isso. A gente fica com esse, vamos dizer assim, pré-conceito inicial, mas foi quando eu li que eu percebi o quanto essa obra é importante. Não só para a literatura brasileira, é claro, mas para a literatura da história mesmo, assim, histórica, como fonte histórica. É claro que juntando tanto a ficção como a realidade. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Os capítulos do livro vão narrar basicamente sobre os conflitos que a construção da rodovia BR-174 causaram naquele contexto político da ditadura militar. E nesse caso, o conflito principal, que é nele que o livro vai se basear, é o fato de que o percurso dessa rodovia era bem ali onde existiam aldeias do povo Waimiri-Atroari, povos indígenas que viviam naquela região há milhares de anos. Nesse sentido, os conflitos permeiam justamente isso, a vontade de alguns políticos, de um lado mais, vamos dizer assim, tranquilinho, de pacificar aqueles indígenas para fazer com que eles realocassem suas malocas para outro território, e, é claro, a perspectiva dos mais violentos, inclusive influenciados pelos Estados Unidos, a terem uma intervenção mais violenta, matarem, violentarem, assassinarem aqueles povos indígenas para saírem dali e que conseguissem construir aquela rodovia com tranquilidade, sem nenhum impasse. Acho que a primeira coisa que eu pensei enquanto eu estava lendo esse livro, e quando eu finalizei também, foi justamente o fato de como a gente não dá a devida visibilidade, além de, claro, para a região norte, mas também principalmente para os povos indígenas e, sobretudo, para a questão indígena no período da ditadura militar. Desculpa a dicção. Porque quando a gente pensa imediatamente em ditadura militar, a gente sempre pensa em quê? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. E muitos dos filmes e outras produções artísticas que falam sobre a ditadura militar não fogem muito desse padrão, desse senso comum. Sempre é ambientado, costuma pelo menos ser ambientado, ali naquela região do centro-sul e tudo mais. Porém, inclusive, uma inovação, vamos dizer assim, dos últimos tempos foi justamente a produção do filme O Agente Secreto, por Kleber Mendonça Filho, recifense assim como eu, que trouxe uma ambientação mais nordestina, pernambucana
e recifense para o contexto da ditadura civil, empresarial, militar brasileira, né? Então, foi uma inovação da parte dele, mas é claro que esse livro também inovou bastante. E eu diria que ainda mais, porque a questão indígena é extremamente invisibilizada ao longo de toda a história brasileira, sobretudo nos últimos tempos. Tem sido muito invisibilizado, muito, acho que ignorado também é um bom termo, porque quando a gente pensa na invasão de áreas demarcadas, no garimpo ilegal, no desmatamento, entre outras questões ambientais também, que perpassam diretamente não só, é claro, a narrativa do livro, mas também a vivência indígena que vive naquele território da floresta amazônica, sobretudo, há milhares de anos, mas aí com a chegada do homem branco europeu e essa perspectiva capitalista, cada vez mais não só a floresta, mas a natureza como um todo está sofrendo com isso. Por que a gente está tendo tantas mudanças climáticas drásticas se não for por causa do sistema capitalista, que é um câncer, de fato, para as sociedades globais? Essa é basicamente uma das críticas que o Frei Beto traz para a gente. É claro que talvez a minha parte interpretativa teve um pouco mais de radicalidade, mas esse é basicamente o foco da crítica, né? Para que a gente pare para pensar não só na invisibilidade indígena, mas também no quão doentio e terrível é o sistema capitalista, não só para o ser humano, mas também para a própria natureza e para a permanência da raça humana na Terra, simplesmente. Um fator também que é pouquíssimo documentado, não necessariamente documentado, mas comentado de fato, é a presença constante, direta ou indireta, dos Estados Unidos no período da ditadura. É claro que, assim como praticamente todas as ditaduras e governos autoritários que aconteceram na América Latina, os Estados Unidos tinham a mão ali no que estava acontecendo. E no caso de 1964, quando houve o golpe da ditadura, os Estados Unidos financiaram não só o golpe, mas também, é claro, todo o governo da ditadura militar, de 64 até 85. 21 anos de financiamento estadunidense, entre outros fatores, é claro, que permeiam a lógica capitalista, a lógica do lucro em detrimento da preservação da natureza e da preservação dos povos indígenas, entre outras questões. Eu tenho aqui algumas anotações do meu caderno que eu usei para fazer o meu trabalho. Sobretudo no terceiro capítulo dessa obra, ele vai narrar a espionagem da CIA, que é estadunidense, no exército brasileiro. Ou seja, obviamente o exército estava diretamente ligado com a política e com essa questão da construção da rodovia, de pacificar os indígenas daquele território para fazer com que eles saíssem dali do percurso, enfim. Então a CIA estava ali diretamente ligada no que estava sendo decidido, no que ia ser feito, no que não ia ser feito, como ia ser feito, tudo tinha ali a mão da CIA, a mão dos Estados Unidos na política brasileira. Inclusive, um adendo sobre isso, ele traz até uma crítica para esses americanófilos, vamos dizer assim, que batem continência para a bandeira dos Estados Unidos e tudo mais aí, esse pessoal de hoje em dia, mas que não é de hoje, né? Esse tal do sonho americano, enfim. A crítica, uma das que ele faz, sobretudo nesse terceiro capítulo, né? O autor ele vai falar sobre a crença americanófila de que a preservação da liberdade e da democracia mundial depende exclusivamente da tutela estadunidense. Vou até deixar aqui escrito para vocês poderem ler com mais calma. E também vai falar, é claro, sobre como alguns oficiais do exército estadunidense, e é claro que alguns brasileiros, né, tiveram esse ensinamento de contra-insurgência anticomunista. Então, é inclusive nesse contexto que os Estados Unidos estão diretamente ligados nessas invasões, vamos dizer assim, aos países da América Latina nesse período de ditaduras. Por quê? Porque o comunismo, evidentemente, é a antítese do capitalismo, do sistema capitalista. E por esse motivo, eles, vamos dizer assim, disseminaram a visão capitalista ao longo das ditaduras americanas, no caso latino-americanas, americanas da América do Sul, América Central, enfim, para que evitasse o fantasma do comunismo, que ia acabar com aqueles países. Então, com a chegada do
capitalismo, com a chegada da perspectiva estadunidense, eles iriam estar salvando aqueles países. Então, é basicamente aquela noção de América para os americanos, entre outros fatores, assim, justamente dessa época, de século XIX e século XX, que permearam diretamente as perspectivas estadunidenses sobre todo o território do continente americano. Já no quarto capítulo, ele narra, de certa forma, a importância da oralidade para os povos indígenas. E quando eu digo indígenas, lembremos, não é só povos indígenas ameríndios, vamos dizer assim, no caso que se localizam no continente americano. Mas quando eu digo indígenas, significa povos autóctones daquele território. Ou seja, povos africanos também são povos indígenas, né? Os povos que vivem ali há milhares de anos. Enfim, o alienígena, de fato, que no caso alienígena é o antônimo de indígena, é justamente o homem branco que chegou para colonizar e fuder com tudo, com o perdão do uso da palavra. Quando ele demonstra pra gente a importância dessa oralidade nesses povos, ele também faz com que a gente pense sobre como a oralidade ela traz esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, enfim, preserva costumes, crenças, cria um mito de origem para aquele povo, entre outros fatores que são extremamente importantes justamente para esses povos. E nesse sentido, durante a leitura, eu também pensei muito em um livro que eu tinha recém-lido também. Perdoem os sons externos, por favor. Que é um livro de Byung-Chul Han. Eu vou deixar aqui a fotinha da capa dele. É um livro que se chama A Crise da Narração. Só que, apesar de ser um contexto mais contemporâneo da era digital, também dá pra gente, obviamente, fazer a devida associação ao contexto da obra, que no caso se passa ali nesse período do século XX, sobretudo nos anos 70, no Brasil, no período da ditadura, né? Mas, enfim, dá pra fazer essas associações, mesmo que o contexto da obra seja nessa era mais século XXI, contemporaneidade, digitalização, inteligência artificial também e tudo mais. E também, é claro, demonstra pra gente sobre como o registro escrito pode ser uma extensão da memória para além, é claro, da questão da oralidade. Como assim? Não só os povos indígenas ameríndios, mas também os povos africanos têm a oralidade como principal fonte de disseminação de aprendizados, saberes, enfim. Nesse sentido, a escrita ou teve um papel marginal, de tipo, só usa em alguns momentos específicos ou algo do tipo, ou simplesmente esteve ausente. Mas no caso dos ameríndios, foi mais ausente, assim, de fato, sabe? No caso dos africanos, dos povos africanos, até teve uma presença um pouco reduzida, é claro, mas existiu a escrita naqueles povos. Mas nesse contexto do quarto capítulo, chegam alguns especialistas, sobretudo 2 professores, um casal de professores, que vai chegar lá para ensinar para eles a linguística, como escreverem no idioma Kinja, no caso, o idioma daquele povo, o Emiri-Atroari, para que eles conseguissem registrar suas memórias, seu mito de origem, suas histórias, suas crenças, seus costumes, enfim. A importância, ele mostra pra gente a importância do registro escrito também, é claro, para a preservação da memória. Mas além disso, ele também mostra como é importante existir a oralidade. Porque, obviamente, a oralidade é uma fonte histórica extremamente, vamos dizer assim, marginalizada, porque, inclusive, é desvalorizada na perspectiva eurocêntrica. Porque para os europeus, na perspectiva dos europeus, só as únicas fontes históricas que são válidas são a fonte escrita e a fonte, vamos dizer assim, arqueológica, né? Então, os monumentos de pedra e cal, como se chama, são os únicos que são valorizados. Mas aí chega a questão da oralidade desses povos que foram subjugados ao longo da história, justamente pelos europeus. E é claro que aos poucos a historiografia vai mudando e tal, e mostra pra gente como é importante também preservar a oralidade através da escrita também, né? Enfim. Quando a gente pensa no contexto de violência da ditadura, e lembrando, é claro, do julgo dos Estados Unidos nesse contexto da ditadura, né, do que aconteceu, é claro que os Estados Unidos não estavam presentes só nesse momento, ou só naquele momento ali eles surgiram para ajudar, entre aspas. Na verdade, os Estados Unidos estão, assim, com um dedinho na história do Brasil há muito tempo. E acho que cada vez mais isso tem
ficado evidente, vamos dizer assim. Mas no caso, quando a gente pensa na questão da violência, na existência de soldados do exército, de pessoas do exército que estavam ligadas com a política, que tinham ali as suas legislações, vamos dizer assim, suas imposições para atacar violentamente não só os povos indígenas, é claro, mas outras pessoas, mas sobretudo nesse foco indígena. As violências contra o povo indígena, contra os povos indígenas no caso, se basearam em ataques de tiroteio, bombas, dinamites, emitindo gases tóxicos, gás branco e tudo mais, assim, com aviões para intoxicar todos, não só os indígenas, mas é claro que os animais também, né? Poxa vida, gente, contaminar tudo ali para que eles morressem e só saíssem dali logo, porque eles eram um impasse para o desenvolvimento da nação brasileira. Porque vamos lembrar que nessa época a noção de desenvolvimento econômico e tudo mais, assim, era muito grande. Então, esse desenvolvimento, é claro, aliado com a perspectiva econômica capitalista, do lucro e tudo mais, tinha que explorar, inevitavelmente, a Amazônia. Só que os indígenas eram um impasse para essa exploração, porque eles existiam ali e o que eles iam fazer? Né? Fazer o quê? Vamos matar esse povo, vamos tirar eles daqui porque eles estão atrapalhando a gente. Estão atrapalhando o Brasil a caminhar para frente, a progredir, vamos dizer assim. Então, mostra pra gente sobre como essas violências foram apagadas. Porque a gente não dá essa visibilidade para essa questão da história do Brasil recente, porque não faz nem 50, 60 anos, vamos dizer assim, mais ou menos, que aconteceram essas coisas no nosso país, com as pessoas que convivem ao nosso redor, vamos dizer assim, com os descendentes dessas pessoas, quem sobreviveu, né? No caso, descendentes de povos indígenas e tudo mais. Então, realmente, é uma crítica para essa questão da violência mesmo contra outro ser humano. Quando chega no último capítulo, que é o capítulo 8, ele narra pra gente essa consolidação já. Então, se concretizou a intervenção direta dos Estados Unidos na política, na economia, nas decisões do nosso país. E ele vai também para o ano de 2021, então ele tem esse lapso temporal para chegar, inclusive durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, que foi um governo de direita, extremamente alinhado com a lógica capitalista dos Estados Unidos, e assim com Trump e, enfim, política estadunidense. Nesse capítulo, ele vai revelar, é claro, revelar não, né? Reiterar, na verdade, todos os prejuízos que foram cometidos, que esses povos têm sofrido, os povos indígenas, sobretudo a questão do despovoamento, porque, como eu disse, cerca de 80% daquela população foi dizimada. Além disso, também vai, no caso, trazer essas denúncias das mazelas que esses povos têm sofrido com a interferência dos Estados Unidos e com a propagação e a presença do sistema capitalista. Então, é uma questão de queimadas da fauna e da flora local, garimpos ilegais, inclusive também a questão do tráfico ilegal da fauna e da flora brasileira, a invasão de áreas demarcadas também desses povos indígenas, né, dos povos originários, o genocídio que eles têm sofrido desde a colonização, evidentemente, e tudo isso, é claro, no contexto mais recente, patrocinado pelos Estados Unidos, mas ao longo de toda a história, patrocinado por investimentos estrangeiros, que, evidentemente, visam o lucro, como eu já falei, em detrimento da preservação da natureza, da preservação humana, de fato, né? Também, é claro, falando da questão da poluição e tudo mais, enfim. A exploração até a última gota do que a floresta tem a oferecer no quesito de riquezas naturais. Até porque essa narrativa da construção da rodovia, deixa eu ajeitar a câmera rapidinho, era só um pretexto para explorarem a Amazônia, todos os recursos naturais que tinham ali, todas as riquezas, era só um pretexto, no caso, para essa invasão mesmo assim devida. Então, galera, aqui eu já vou me encaminhando para o fim do vídeo. Muito obrigada pela atenção de todos vocês que chegaram até o final. Se você assistiu até aqui, é claro, né? Enfim, se você não se esqueceu disso também, não se esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Enfim, vocês já sabem de todo esse processo. Muito obrigada pela atenção de todos, mais uma vez. Eu recomendo profundamente esse livro, porque ele é muito bom. Ele mescla termos difíceis e exóticos, vamos dizer assim, até como uma certa forma de ironia também, eu diria, né? Eu acho que isso tem um tom
ácido muito interessante para esse livro. Ele mescla isso com uma narrativa que junta o fictício com o concreto e traz uma história muito importante sobre a visibilidade para esses povos e para a questão da natureza também, do meio ambiente, enfim, muitos fatores. É um livro muito bom, muito bem escrito, sensacional. O Frei Beto foi maravilhoso escrevendo essa obra, tá? Considerando também, não sei se vai estar aqui no vídeo algum recorte disso que eu falei, mas ele foi preso e torturado durante a ditadura. Então é por isso que eu diria que a obra tem um quê de profundidade maior ainda do que muitas outras obras. Então é isso, pessoal. Um beijão, muito obrigada pela presença e atenção de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!